Olá, eu sou a professora Gislaine Vieira, vou ministrar a disciplina de empreendedorismo no setor público, algo novo, né? Nós estamos acostumados e habituados a falar sobre empreendedorismo, mas no âmbito privado. Mas, ultimamente, tem se focado muito essa inovação em âmbito público. Então, essa será a nossa disciplina ao longo desse um mês, via plataforma, e espero que vocês possam se interar com o assunto, gostar. É um assunto bastante dinâmico, bom da gente ter acesso e saber o que é que está acontecendo no nosso país. Bem, eu sou formada minha primeira formação é em contábeis, tenho formação em administração e marketing, também em administração de empresas. Essa, por último, que é a administração, eu sou apaixonada. Então, eu tenho formação ainda, MBA em gestão de negócios e administração financeira. Como vocês veem, vocês observam que a professora gosta de estudar. Mas, gente, vocês estão num patamar maravilhoso. Estudar é um dos legados que a gente carrega para a vida inteira. E eu desejo, nessa nossa disciplina, que possamos alcançar juntos esse propósito da gente ter o entendimento do que é esse empreendedorismo público. Bem, então vamos dar início aos processos, dando entrada à nossa primeira unidade. Lembrando que o nosso curso, a nossa disciplina, vão ser 4 unidades. A nossa primeira unidade, ela é direcionada a essa questão do empreendedorismo. Então, a gente vai ver o empreendedorismo de um âmbito geral. Como foi que começou? De quando foi que isso surgiu? Por que essa palavra empreendedorismo, né? Então, a gente tem que lembrar que tudo advém dos países desenvolvidos, né? O Brasil ainda está em processo de desenvolvimento, então a gente acaba meio que copiando as coisas lá fora, mas copiar o que é bom não é ruim. Então, a nossa primeira unidade, a gente dá entrada falando sobre o empreendedorismo. Mas antes vamos explanar o que vem a ser esse empreendedorismo no setor público. Robert King, já na década de 90, que é quando estoura essa questão do empreendedorismo aqui no Brasil, né, principalmente, define que o empreendedorismo público é um processo de introdução de inovação nas organizações do setor público. Ao longo da nossa disciplina, a gente vai ver muito isso, inovação. O empreendedorismo puxa isso, a inovação. É o propósito de você criar algo, ser diferencial em um mercado que está, de certa forma, saturado. Então, hoje a gente vive uma era muito avançada, que é da tecnologia, sem retrocesso. Então, essa tecnologia, ela vem para progredir mais ainda. Então, você já imagina, na década de 90, a gente nem tinha acesso, assim, às redes sociais, internet. Você ter um respaldo das informações, como dizem, em tempo real. Então, o empreendedorismo é isso, você inovar. Através de uma ideia que você tem, não precisa necessariamente ser algo novo. Eu vou criar algo novo, professora? Tem que ser assim? Só é empreendedor quem cria algo novo? Não. O empreendedor, gente, ele é aquele que cria algo novo, inova, mas ele inova também no que já está existente. Uma forma de pensar diferente, de ver algo de forma diferente. Então, é isso que está acontecendo, que está se primando que haja essa mudança no setor público. Dessa forma, o empreendedorismo público, ele implica um papel inovador e proativo do governo na condução da sociedade para a melhoria da qualidade de vida, com a inclusão da geração de receitas alternativas, melhoria de processos internos e desenvolvimento de soluções inovadoras para satisfazer as necessidades sociais e econômicas. Esse conceito leva a gente a observar que dentro do setor público, essa inovação tem que ser tratada em âmbito geral. Desde o atendimento que você tem ao entrar em um estabelecimento público até as ações mais complexas. E aí vão financeiro, lei, uma série de coisas. Mas não é ainda o momento de a gente falar sobre isso nessa primeira unidade. Voltando aqui, já que a gente explanou assim em âmbito geral, que vem a ser esse empreendedorismo no setor público, vamos voltar então o que é que a gente pode definir como empreendedorismo. Dornelas, que é um
digamos assim, um papa do empreendedorismo em âmbito nacional, um PhD entendido nessa área, muito renomada a nível de Brasil e internacionalmente, ele diz o seguinte: o empreendedorismo é o envolvimento de pessoas, de processos que em conjunto levam à transformação de ideias em oportunidades, e a perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso. Dá para a gente observar aí que, além desse fator que a gente comentou agora no início de inovação, a gente tem aí essa questão da oportunidade. Então, o empreendedor, ele tem essa visão de ter o momento oportuno para fazer algo, não ficar esperando a coisa acontecer. A pessoa que é empreendedor, que tem um pensamento, que tem um comportamento empreendedor, ele não vive na inércia. Ele tem a ação de fazer algo diferente, né? Ser, além de inovador, aproveitar as oportunidades. Quando se pensa na palavra empreendedorismo, a primeira imagem que a gente vê à mente é daquela pessoa que criou a sua própria empresa, né? E abriu seu próprio negócio. E é aquela sistemática de abrir um negócio para ficar rico, né? No entanto, a gente não pode apenas ter esse pensamento com relação ao empreendedorismo. Também é possível ser empreendedor no setor público. É isso que trata a nossa disciplina, né? Dentro de empresas que não são próprias e no serviço social, nas empresas privadas, nas públicas, aplica-se o chamado intraempreendedorismo. É aí onde você diz assim: professor, e como é essa sistemática desse empreendedorismo dentro do sistema público? Se o empreendedorismo foi muito direcionado ao âmbito privado, certo? Então, a gente viu aí uma palavra nova que a gente vai adentrar mais na frente, que é o intraempreendedorismo. Dentro do setor público, tem pessoas que têm o pensamento engessado de como a administração pública ainda possa se manter naquela sistemática de que tudo depende da burocracia. Não, hoje a gente tem um pensamento diferente. Pessoas mais proativas, pessoas mais cooperando junto ao junto ao setor público, e inovação de atendimento, de prestação de serviço, de trabalhos. Então, basta a gente ver como era o setor público, digamos, na década de 90 e hoje nós em 2017. É um curto espaço de tempo, se a gente for contar em âmbito de história, mas a gente vê bastante diferença em tudo. Principalmente hoje, gente, a gente acompanha tudo muito rapidamente. Há uma transparência. Aí vocês podem até dizer: mas professora, a gente tem tantos problemas no setor público. Temos. Mas é a partir desta inovação, da implantação dessa inovação, que a gente vê mudanças junto a esse setor. Dornelas, com relação à origem do empreendedorismo, ele diz que, historicamente, o empreendedorismo é apresentado na Idade Média, tem-se início ao empreendedorismo no âmbito geral na Idade Média, né? Que o termo empreendedor foi utilizado para definir aquele que gerenciava grandes projetos de produção, ou seja, a pessoa ainda estava dentro da empresa no papel de um administrador, de algum funcionário, empregado, e ali ele era diferenciado, né? Na Idade Média. Ele ainda não tinha essa concepção enraizada da inovação, da oportunidade, daquela ideia que a gente tem, né? E aí, no século XVII, os primeiros indícios de relação entre assumir os riscos de empreendedorismo ocorreram nessa época em que o empreendedor estabelecia um acordo contratual com o governo para realizar algum serviço ou fornecer produtos. Aí a gente vê esse casar do público com o privado, que nem todos os serviços, não há uma sistemática de produção junto ao setor público. Então, ele necessita do externo, que é, no caso, o setor privado. E há esse conjunto. Então, esse trabalhar junto, ele é positivo para o desenvolvimento do empreendedorismo. E isso já observando-se no século XVII. Já no século XIX, já no século XVIII, o capitalista e o empreendedor foram finalmente diferenciados, provavelmente devido ao início da industrialização que ocorria no mundo. Dornelas observa aí que após essa industrialização,
Antigamente, as empresas, vocês já devem ter visto em outras disciplinas, principalmente na parte das teorias, as empresas se detinham a só produzir, produzir, produzir. E hoje em dia há essa preocupação do que produzir, para quem, quando, como. Então, o empreendedor, ele, quando adentra nesse mercado, ele corre os riscos calculados. Ele não vai às cegas. Então, tudo dele é planejado, é pontuado de forma sistemática. É para isso que se direciona o empreendedorismo público. E aí a gente vê que o empreendedorismo, dentro desse ambiente público, vem a agregar valor mais ainda. E aí, ao longo da disciplina, nessa primeira unidade, a gente vai adentrar nessa sistemática que vai ser a nossa primeira unidade, que ela vai se subdividir em empreendedorismo. Aí a gente vai ver a definição, a origem, a evolução. Vai tratar a questão do Brasil de Estado patrimonialista para esse Estado empreendedor. Fazer essa diferença, esse link e até esse casar entre empreendedorismo privado e empreendedorismo público. E finalizando, tratando a questão do processo empreendedor. Obrigada e a gente se encontra na segunda unidade.